É o nosso. Pois é, o Lula acabou de entrar no modo desespero. O Donald Trump acaba de tomar a sua primeira medida para interferir nas eleições do Brasil. Foi assim que ficou classificada a última ação do Donald Trump, que envolve, uma declaração do Marco Rubio direcionada ao Lula. Seria claramente o primeiro passo da interferência dentro do sistema eleitoral brasileiro. Será? Eu vou te explicar cada detalhe dessa história. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026. Esse é o nosso quarto, porém não menos importante editorial do dia. Então seja muito bem-vindo, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com você. Você que está chegando agora no canal, é novo por aqui, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente vai bater um papinho, vamos conversar um pouquinho sobre política no Brasil, beleza? Matéria do Editorial Central. Quem não acompanha o Editorial Central no Instagram, Facebook, coloca no comentário que é super importante. O Flávio Bolsonaro denunciou a articulação do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino para interferir nas eleições de 2026. Ou seja, essas eleições, o argumento é de que cada lado vê a interferência nítida do outro lado nas eleições. De um lado, petistas acusam que o Donald Trump quer interferir nas eleições e que já começou sua ação de interferência nas eleições. Do outro lado, a direita também tem a mesma acusação e também não era para ser por menos, porque está escancarado, está descarado o que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes estão fazendo nessas eleições, assim como fizeram nas últimas eleições também. Vamos entender isso aqui. Flávio Bolsonaro denunciou uma articulação de Moraes e Flávio Dino para interferir nas eleições. Num podcast, Flow Podcast, onde o Flávio Bolsonaro participou, ele expõe a tentativa da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de assumir competências eleitorais para atacar a direita, com precedentes perigosos, como a condenação do Eduardo Bolsonaro por mera opinião. O Flávio Bolsonaro criticou a relativização da imunidade parlamentar e comparou com a impunidade de aliados do PT envolvidos em escândalos como o do Banco Master, por exemplo. O senador Flávio Bolsonaro denunciou, em participação no podcast do Bruno Zambelli também, uma participação dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para interferir diretamente nas eleições, contornando o Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou colocar o trecho aqui do vídeo para vocês, dar uma olhadinha na matéria aqui. Os ministros do Supremo tentando interferir na eleição diretamente, que é o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Eles são integrantes da primeira turma do Supremo, eles estão fazendo uma articulação para que essa primeira turma do Supremo seja uma espécie de bypass do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Eleições, qualquer coisa acontecendo nas eleições, competência, TSE. O que eles estão fazendo agora? Por causa das eleições, vocês vão lembrar que o Alexandre de Moraes foi presidente do TSE nas eleições de 22, e ele desequilibrou completamente a disputa eleitoral contra a gente. E agora ele quer interferir de novo. Como? Uma decisão dessa de proibir o pré-candidato de falar com o principal nome do espectro da direita, por coincidência, meu próprio pai, no meu ponto de vista, é uma interferência. Agora, na primeira turma, eles começaram, Igor, a fazer algo que nunca aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Vou te dar um exemplo rápido. Começaram, o parlamentar, ele, em tese, a Constituição fala, deveria ser cumprida, não está sendo, que o deputado, o senador, é inviolável por suas opiniões, palavras e votos, por quaisquer de suas opiniões, e não podem responder civil nem penalmente por isso. Eles relativizaram e estão lá, na primeira turma, decidindo, pela primeira vez na história, condenar um deputado por calúnia, podia ser injúria, difamação. Isso nunca aconteceu, um deputado ser condenado por falar, da tribuna. Chuta o nome de quem é o parlamentar. Eduardo Bolsonaro. Então eles estão criando alguns precedentes lá para, durante as eleições, ao invés de o PT oficiar o TSE, vou oficiar direto a primeira turma, e por lá, seja direto no inquérito da fake news, como você falou, que está mais de 7 anos aberto, uma petição simples, eles podem tirar perfil do ar, podem dar punições, podem dar suspensões, eles querem fazer às vezes do TSE. Eu falo isso com tranquilidade porque isso já virou público. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, já tinha que ter tomado alguma providência com relação a isso. Porque é inadmissível a forma como eles tentam a todo momento puxar, atrair para eles a competência de alguns assuntos, para interferir nas eleições e principalmente para atacar e impor condenações ou constrangimentos a parlamentares que são de direita. Então a gente tem que fazer a distinção, não é que aparece coisas sobre
sobre todo mundo, dos dois lados. Não, cara. Você pega lá, Jacques Wagner, porra, cara, ali tem prova, tem o batom na cueca, o cara que é um parente recebendo dinheiro do Master, Perfeito. é a Floricultura recebendo não sei quantos milhões, é o Rui Costa, né, que tem envolvimento ali, foi início de toda a sacanagem do Master, foi lá na Bahia, né, tem o Guido Mantega do governo recebendo 1 milhão por mês para fazer lobby, para levar o pessoal do Banco Master para falar com o Lula. Isso é uma coisa, cara, isso é corrupção. É todo momento, Igor, de atingir parlamentares de direita, principalmente vindas desses dois ministros que eu falei, o que destoa, e é uma coisa que eu lamento, mas em algum momento o Supremo Tribunal Federal, com o seu plenário, vai ter que tomar uma posição, porque está uma competição entre a primeira turma do Supremo e o TSE na iminência de começar as eleições. A desnutrição, as epidemias e os desastres naturais não escolhem hora nem lugar. Por isso, neste exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras... Gente, as pessoas têm que entender que quem governa esse país é os com voto, não é os com caneta. Pois é. Agora, fica fácil você rebater isso. É só dizer quem foi o último candidato, ou deputado, ou senador da direita e da esquerda que foi alvo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem foi o último? O André Janones, por causa da rachadinha? Não. Então, a verdade, verdadeira mesmo, né, é que, cara, é escancarado que um lado está sendo beneficiado mais uma vez pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando a gente fala em interferência nas eleições, de um lado, é óbvio, a direita está argumentando essas interferências claras, evidentes na eleição, enquanto do outro, a gente tem o mesmo argumento também, né? O PT fala que o Lula tem que tomar cuidado porque o Donald Trump vai interferir nas eleições brasileiras. E vai mesmo, é um contrassenso aqui. De um lado, o STF está interferindo descaradamente para a esquerda ganhar, enquanto que o outro, é óbvio que o Donald Trump vai interferir para a direita ganhar. Só que a grande questão aqui é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, esses sim prometeram imparcialidade. Esses não poderiam ser militantes políticos. É crime de responsabilidade punível com impeachment ministros do Supremo serem militantes políticos. Enquanto que o Donald Trump, posso até romper relações com ele, mas ele não tem esse impedimento. Olha só o que foi dito na CBN Brasil hoje. Com tarifas, o Trump interfere nas eleições brasileiras. É o primeiro ato do Trump interferindo nas eleições brasileiras. Lula vai precisar ir para o enfrentamento e está indo. Tanto é que já declarou que vai aplicar a tarifa da reciprocidade. Vai dar um tiro no pé. O governo brasileiro e a campanha à reeleição do presidente Lula receberam essa notícia, essas tarifas, como um ato de hostilidade, um ato de intervenção direta do governo Trump na eleição brasileira. A campanha entende que o presidente Lula agora precisa ir para o enfrentamento. Ou seja, não deve haver, da parte do governo brasileiro agora, nenhum tipo de tentativa de contemporização, de retomada da negociação, até porque, embora o Itamaraty diga oficialmente o contrário, a avaliação é de que o governo americano simplesmente não deixou margem para a negociação dessas tarifas. E a prova disso seria o pronunciamento, a fala do secretário de Estado Marco Rubio, que falou diretamente que o presidente Lula não negociava de boa fé, que a política econômica do Brasil seria ruim para os brasileiros e para os americanos, e ainda num arroubo de retórica, acrescentou que o presidente Lula teria colocado seu próprio ego à frente das tarifas e, por isso, o Brasil pagaria esse preço. Da parte da campanha do Flávio Bolsonaro, Sardenberg, é um movimento um pouco curioso, porque o Flávio, na semana passada, esteve nos Estados Unidos, participou ali daquela reunião com o escritório de comércio, e para quem acompanhou aquela fala dele para os americanos, ficou a impressão de que o Flávio não criticou o tarifaço no mérito, apenas pediu que ele fosse postergado, que ele fosse adiado. Pelo menos fez alguma coisa. E o Lula fez o quê? O Lula reforçou, atacando a dentadura do Donald Trump. Então, essa mídia não está tendo moral para falar a verdade, porque a situação é a seguinte: pelo menos
o Flávio Bolsonaro fez alguma coisa. Olha, não aplique agora, eu vou ser eleito presidente, quando eu for eleito, as condições que estão dando ensejo ao tarifaço, que é um tarifaço político, estão dando ensejo ao tarifaço, vão acabar, então segura as pontas, não traga o tarifaço agora. O Flávio fez isso. Ah, mas não atacou o mérito do tarifaço. Cara, ele jogou para frente. Ele jogou para frente. E já é meritoso isso. E o Lula fez o quê? Nada. Agora a imprensa vem criticar o Flávio, não o Lula, que não fez nada. Para que não interferisse na campanha eleitoral. Portanto, há também, claro, um temor da campanha bolsonarista de que esse tiro acabe saindo pela culatra, como, aliás, já ocorreu no ano passado, quando o Trump baixou as primeiras tarifas, o presidente Lula encampou o discurso da soberania nacional e se recuperou nas pesquisas de intenção de voto. Pois é. Nós voltamos à estaca zero. Saiu a última pesquisa agora, e a última pesquisa mostra que o Flávio caiu, mas recuperou, e a gente está na mesma fase do começo da campanha. Cara, isso aqui vai ser o Fla-Flu mais emocionante que você já viu na vida. Ninguém sabe quem vai levar, porque de um lado eu tenho o STF puxando para o Lula ganhar, do outro eu tenho a pressão do Donald Trump puxando para o Lula não ganhar, porque não é interessante. Não é interessante para o Lula, mas nem um cadiquinho que seja, mas nem um pouquinho que seja, o Lula venceu. O Donald Trump não quer isso. Seria um tiro no pé, como se diz, ter um inimigo, um aliado do inimigo aqui, né, como vizinho. E o Donald Trump, por óbvio, não quer isso. Então, vai acontecer uma interferência do Donald Trump? Eu acredito que sim. Então, o jogo vai ser STF de cá interferindo para o Lula ganhar, Trump de lá, né, interferindo para o Flávio ganhar. Agora, a grande questão é quem tem cacete maior, né, o cacetete maior. Eu falei besteira aqui. Cacetete maior. Quem é o xerife mais poderoso? O Alexandre de Moraes ou o Trump? É o xerife do Brasil ou o xerife das Américas? Quem tem? É o xerife do mundo, né, que hoje é a maior potência ainda dos Estados Unidos, não tem jeito. Então, fica essa grande questão. Agora, o que a gente precisa levar em consideração? Este tarifaço, essa é a minha opinião, ele acaba se tornando um tiro no pé do governo Lula. E por que eu vejo o tarifaço como um verdadeiro tiro no pé do governo Lula? É simples demais. O Lula conseguiu, com o tarifaço, fazer algo que nem o Bolsonaro, com cartinha, e nem o Flávio, com pedido de desculpas, está fazendo, unir a direita. Esse tarifaço que veio agora conseguiu unir a direita. Não tem nenhuma alma viva da direita agora que está preocupando com a briga do Flávio com a Michelle, e está todo mundo falando agora uma língua só. A tarifaço é culpa do Lula. O tarifaço é culpa do Lula. Então, essa decisão agora, pelo menos, conseguiu unir a direita. O Lula forçou, cavou a falta para ter esse tarifaço, mas, de certa forma, conseguiu unir o discurso da direita, mostrando, ó, tá todo mundo agora, ninguém tá discutindo mais, tá todo mundo falando, a culpa do tarifaço é do Lula, né? Quem gosta do Flávio não gosta, tá falando o mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, culpou diretamente o presidente petista por falta de boa-fé nas negociações políticas de Lula, são ruins para americanos e ruins para brasileiros, o que disse o Marco Rubio. E a medida de Trump entra em vigor em 22 de julho e expõe a fragilidade da diplomacia do PT. E aí eu tenho aqui, ó, o trecho da fala do Marco Rubio, eu já coloquei para vocês, não custa ler de novo, tá todo mundo falando sobre isso e a gente precisa bater em cima dessa tecla, falar em cima dessa tecla, repetir. Você vai sair da sua casa e vai falar para os vizinhos, ó, você sabia que o tarifaço é culpa do Lula, que o Marco Rubio acabou de escrever agora que é culpa de Lula? Pode ser um petista roxo, ele vai falar, mas não é. Eu falei, não, tá aqui, ó, tá escrito, ó. Hoje, o presidente Trump determinou que o Western Tier imponha uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. Ele deixa claro, ó, não é para ter confusão, a culpa é do Lula. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. O Lula não negociou, o Flávio negociou, tentou, mas quem que é o presidente desse bananal aqui, dessa República das Bananas? Quem é? O Lula. O Lula, não é o Flávio.
quem teria que ter a força para negociação, a boa fé, a boa vontade de negociações, seria quem? Agora você pode ter acesso ao ChatGPT-5 e a mais 22 ferramentas de IA com Lula, governo brasileiro, não um senador da República, que ainda não é, mas será. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos, são ruins para os brasileiros também. Acordem, gente. É a maior potência econômica do mundo, dizendo, olha, a política econômica do Lula é ruim para nós, americanos. É ruim para os brasileiros também. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essa tarifa e essas tarifas são o preço por isso. Ou seja, a culpa é de quem? Do Lula. Lula. Repita comigo. Lula. A culpa é de quem? Lula. Pronto, acabou. Aqui o Marco Rubio falando. O cara que aplicou as tarifas tá falando, tá explicando. É ele. Entendeu? E aí você vai questionar, você, jornalista mequetrefe, vai virar, não, mas veja bem, não é bem assim, a culpa não é do Lula. Não, mas o cara que tá aplicando a tarifa tá falando, ó, é por culpa do Lula. Você que é um jornalistazinho de meia tigela vai falar que não é do Lula? Sendo que o cara, não cabe interpretação que ele falou, a culpa é do Lula. Ó, o Lula não agiu de boa fé. O Lula não quis negociar, não haja confusão sobre o motivo. E vocês da mídia estão mentindo sobre isso. É verdade ou não é? Né? Políticas ruins para os dois países. O secretário endureceu o tom ao afirmar que as políticas econômicas de Lula são prejudiciais, tanto para os americanos quanto para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço por isso. É o que disse o Marco Rubio, né? Deixa eu ver o que tem de imagem aqui que não carregou. Ah, agora sim. Rubio acusa o Lula de não negociar as tarifas, colocou o próprio ego à frente de um acordo. Teve postagem do Marco Rubio sobre isso, o secretário de Estado americano, falando a alegação oficial dos Estados Unidos para aplicação dessa tarifa. Vamos juntos ver aqui, ele fez uma postagem em que ele diz o seguinte, ele repete o que foi formalizado, que o governo americano aplicou uma sobretaxa de 25%. Olha só, a imprensa deveria entender o seguinte, não é que o Rubio acusou o Lula de não negociar as tarifas, é que o Rubio afirmou que o Lula não negociou as tarifas, ele não acusou, ele afirmou, olha, eu fiquei esperando a negociação por parte do governo, essa negociação não veio, então ele colocou o próprio ego à frente. Eu, Marco Rubio, fiquei esperando. Não é que eu estou acusando que o Lula não quis, é que eu estou afirmando que o Lula não quis negociar. O Marco Rubio afirmou. 5% sobre parte dos produtos brasileiros, sobre o que ele chama de ser a maioria das importações brasileiras, sobre esse número a gente já conversa mais, e diz o seguinte, para que não haja nenhuma confusão sobre o motivo, o presidente Lula e o seu governo não negociariam com os Estados Unidos de boa fé. Está aqui a manifestação do Marco Rubio, que aí ele segue. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último... Só para corrigir uma coisa, ele falou que não negociariam, né, usando ali o verbo em outra pessoa, em outro tempo, né? Não é que os Estados Unidos, o governo brasileiro não negociaram com os Estados Unidos, ou seja, pretérito, eles não quiseram negociar, eles não fizeram o dever de casa. No último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Manifestação oficial do Marco Rubio, que além de oficializar, quer dizer, de repetir ali o anúncio oficial de Trump, ele também faz ataques ao governo e ao presidente Lula sobre condutas que ele considera inadequadas e prejudiciais para a negociação com os Estados Unidos, condutas de Lula, e até mesmo para os brasileiros. Isa. Aí, não tem o que falar. Vamos lá então. Ó, você pode falar qualquer coisa. Se tem uma coisa que Lorival Santana não é bolsonarista. Se tem uma coisa que Lorival Santana não é de direita.
tá? Mas se tem uma coisa que ele é coerente, tá? Pode falar o que for, mas ele é imparcial, independente nas suas matérias. Ele, como jornalista, ele não é um jornalista militante. Ele expõe a sua opinião ali, mas de acordo com os fatos. Olha o que ele falou. Atribuir o tarifaço dos Estados Unidos ao bolsonarismo é superestimar a influência. Ou seja, não tem como, a responsabilidade nunca foi, nem será dos Bolsonaro. Eles denunciaram coisas que acontecem no Brasil e fizeram muito bem. É direito de qualquer um, tá na Convenção de Haia, o direito de você denunciar internacionalmente qualquer um que seja. Qualquer um que seja. Mas olha o que ele falou. Vamos dizer, essa versão que o petismo coloca, é possível atribuir o tarifaço ao bolsonarismo? Não, de forma alguma. Isso é superestimar a influência, né, dos bolsonaros e da sua corrente sobre o governo americano. Eles não têm essa influência, né? Eles conseguem sugerir, por exemplo, trazer subsídios para que o governo americano, por exemplo, adote uma medida que já estava decidida e encaminhada, como é o caso da designação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Essa já era uma política que o governo Trump tinha para o mundo inteiro, tem para o mundo inteiro. Os Estados Unidos têm essa política para o mundo inteiro. O presidente Trump tem, com ênfase para o hemisfério ocidental, ou seja, as Américas. Agora, isso então foi um empurrão. Um líder importante que representa uma fatia importante do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira, está dizendo que isso é necessário, que isso é bom, trouxe argumentos. Então isso corta o caminho de toda uma fundamentação, né, que o Departamento de Estado teria de construir. Veja, ele está falando sobre a declaração do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Se o Trump, ou vamos dizer que fosse o Biden, né? Mas é o Trump. Se o Trump não quisesse, se o Trump fosse um aliado do Lula, ou agradasse com o Lula, ou se tivesse uma química de verdade, o Flávio chegasse lá e falasse: olha, eu queria que você declarasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Me dê 35 dias. Você ficará irreconhecível até o verão de 2026. Começamos amanhã. Topa o desafio? O Trump ia virar para ele e falar: não vou fazer. Agora, o que aconteceu? O Trump já queria classificar, ele já fez com o Maduro, ele já está indo atrás do crime organizado. O Flávio só chegou com um dossiê e falou: tá aqui, uma série de documentos que comprovam que essas organizações devem ser classificadas. Ou seja, ele encurtou o prazo para isso, mas só aconteceu porque o Trump já queria que acontecesse. A mesma coisa no tarifaço. O Donald Trump já queria o tarifaço por culpa das ações do Lula. O Flávio foi lá pedir para que não se aplicasse o tarifaço. E o Trump aplicou, ou seja, a influência do Flávio, ele não é governador, ele não é governante americano, ele é brasileiro, mas ele pode sugerir, pedir, da mesma forma que o Trump pede as coisas para o Lula aqui e o Lula tira a chacota brincando com a dentadura do Trump. Só que tem retaliação. Relações internacionais é uma via de mão dupla, tem retaliação. É muito diferente de achar que a seção 301, que é um mecanismo totalmente técnico, que é adotado para o mundo inteiro, tem investigações sobre muitos países, com exceção do Reino Unido, que conseguiu estancar esse processo logo no início, em maio do ano passado. Um mês depois já tinha um acordo com os Estados Unidos, por isso eu uso o Reino Unido como modelo, e tendo déficit. Mas é uma coisa que, em relação ao mundo inteiro, é uma política. O Trump acredita em tarifas há 40 anos, pelo que a gente sabe. Quando ele foi se tornando uma pessoa pública e dando entrevistas, naquela época, anos 80, ele falava de tarifas, acreditava em tarifas, ou ele tem uma visão bem mercantilista disso, assim, ele vê o mercado americano como se fosse, ele usa a imagem de uma loja de departamentos, que para você entrar, você tem que pagar um ingresso, é assim que ele fala, né? Você quer acessar o mercado americano, você tem que pagar um pedágio, é assim que ele pensa, né? Então não tem nada a ver com Bolsonaro. Agora, por que pega em cheio o Brasil? Porque o Brasil é altamente protecionista, essa é uma questão que os brasileiros
muitos brasileiros ou ignoram, não sabem ou não querem saber. Né? A gente cresceu com essa visão de que é um país que tem que substituir importações, que é um país que tem que se industrializar, tem que ter suas indústrias. Ótimo, tem que se industrializar, mas sendo competitivo e não protegendo, né? Pois é. Acho que mais claro que o Lorival Santana foi agora, não tem como, né? Não tem como. Vamos lá, bora dar uma olhada nessa manifestação aqui também. Deram um tiro no pé. Governo Trump acaba de condenar o Lula pelas tarifas contra o Brasil e Lula pode ter jogado sua eleição no lixo hoje. Eu vou te contar tudo, então já prepara o café, curte esse vídeo e não esquece de seguir o Miguel para você não perder nenhum episódio dessa série de terror que é a política brasileira. Com vocês, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Hoje o presidente Trump determinou que o USTR impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço. Por isso, secretário de Estado Marco Rubio, a mentira de que essa tarifa, de alguma forma, seria culpa do Flávio, caiu de uma vez por todas por terra. Como eu disse desde o começo, Lula acredita que com as tarifas ele podia vender a narrativa de ataque à soberania nacional e querer colocar a culpa do desastre do seu desgoverno nessas tarifas. Ele apostou todas as fichas nisso. Os caras não sabem mais o que inventar para tentar reverter a rejeição nas pesquisas e o crescimento do Flávio Bolsonaro. Mas o tiro parece que saiu pela culatra. G1, gente, olha só. Rubio acusa Lula de não negociar tarifas, colocou o próprio ego à frente de um acordo. Revista Veja, governo Trump aponta culpado pelo tarifaço contra o Brasil. Poder 360, Lula colocou o ego à frente do povo brasileiro, diz Rubio sobre tarifas. Enfim, os noticiários no Brasil e no mundo todo estão repercutindo aquilo que você que me acompanha aqui já sabe muito bem, já sabe há muito tempo. Lula é o culpado pelo tarifaço contra o próprio país. E eu preciso que você que está me assistindo me ajude a espalhar essa verdade para os 4 cantos do Brasil, porque eles vão tentar inventar tudo que é tipo de narrativa. Mas a gente vai jogar uma pá de cal de vez nessa história, nessas mentiras que o Lula inventou e mostrar que ele é o culpado e não pode vencer as eleições. Então peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É isso aí, tá? Então já não tem mais o que falar, né? E aí, Lula foi exposto nos Estados Unidos, matéria da Rádio Auriverde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na verdade, o departamento, né, dos Estados Unidos confirmaram ontem a aplicação do tarifaço, chamada de tarifaço, uma tarifa de 25% a produtos brasileiros. A decisão conclui a investigação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que acusa o Brasil de práticas desleais que prejudicam empresas e exportadores norte-americanos. A nova tarifa passa a valer na próxima semana, a partir do dia 22 de julho. A medida, no entanto, apresenta uma extensa lista de exceções. Produtos como café, carne bovina, peixes, terras raras e laranja, por exemplo, ficarão de fora do novo tarifaço. Segundo o órgão comercial dos Estados Unidos, essa ação é resultado de uma investigação de 1 ano que constatou que várias práticas do Brasil são desarrazoadas e discriminatórias, restringindo a posição competitiva de agricultores, trabalhadores inovadores e exportadores americanos. Em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, atribuiu ao governo Lula a imposição da nova tarifa. Nós temos em tela para quem acompanha no YouTube, ele escreveu o seguinte: hoje o presidente Trump determinou que o USTR, que é o departamento responsável, imponha uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas práticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço por isso, escreveu Marco Rubio nas redes sociais. Portanto, a taxação confirmada, nós já falávamos aqui há algumas semanas sobre essa possibilidade, o prazo final era ontem, os Estados Unidos confirmam essa taxação de 25% sobre produtos brasileiros.
Get powerful VPS hosting by Interserver, starting at just $3 per month. Full root access. Pois é, né? Assim, não tem o que falar. E aí a gente encerra aqui com a resposta do Flávio. A culpa é de quem? Do Lula. A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano. Olha aí. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso. O Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente, e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Chega, o Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. Aí, tá o recado do futuro presidente do Brasil, né? E aí, o que importa para nós aqui, tá aqui, ó, a culpa é do Lula. Aliados de Flávio reagem em coro ao tarifaço. O Marco Rubio, secretário de Estado, afirmou que as políticas de Lula prejudicam brasileiros e americanos e que o petista colocou o próprio ego acima de tudo. Quem paga essa conta é o povo brasileiro. Defenda o Brasil do PT, o partido tarifaço. O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. Vamos nos unir e resgatar o Brasil. Pré-candidato Flávio Bolsonaro, todo mundo publicando e eu, mais uma vez, publicando aqui para vocês. Eu estou fazendo meu papel. Vocês têm noção? A gente alcançou esse mês a faixa, é surpreendente, de 1,3 bilhão de visualizações só aqui no YouTube. Fora Facebook, fora Instagram, entre outros aí, tá? Aqui eu não posto muito, eu gosto mais do YouTube aqui, mas vou começar a postar também nos outros novamente. Facebook, tudo a gente vai postar de novo, mas a grande questão que fica aqui é justamente essa, tá? O ponto que chama atenção aqui é justamente esse. E aí, pessoal? E aí? Escancarado, eu tô fazendo meu papel. Agora, é de vocês. Que tal você tirar um print dessa tela e compartilhar isso no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Twitter? Que tal você tirar um print dessa tela ou compartilhar esse vídeo com seus amigos? Eu tô fazendo minha parte. E você? Tá fazendo a de vocês? Então, manda para o maior número de pessoas possível, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu vejo vocês daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho. É só esperar aí até de madrugada, passar a madrugada, 7 horas da manhã, do dia 17, né, de julho de 2026, eu tô de volta. Obrigado, viu? Fiquem com Deus e até a próxima. Imagine being able to build anything just by thinking about it.